Olá, você que está se preparando para o vestibular e se deparou com um livro diferente na lista de leituras obrigatórias da FUVEST. Oh não, e agora? O que eu faço? Não conheço Minha Vida de Menina, de Helena Morley. Se prepare, porque hoje você vai conhecer. Bora lá! Bom pessoal, a FUVEST está numa fase de renovação das suas leituras obrigatórias. Estão saindo alguns livros que eu fico muito triste, como Capitães da Areia, mas estão chegando livros novos e surpreendentes, como esse, Minha Vida de Menina, da Helena Morley. Bora lá então falar um pouquinho sobre o autor e o período primeiro. Bom, Helena Morley. Na verdade, Helena Morley é um pseudônimo para Alice Daryl Caldeira Brandt, uma escritora brasileira de família de origem inglesa. Helena Morley, como ela prefere ser chamada, nasceu em 28 de agosto de 1880, em Diamantina, Minas Gerais. Bom, e é especificamente sobre Diamantina, Minas Gerais, que vai tratar o livro dela, Minha Vida de Menina. Pelo título a gente já pode parar e pensar, Minha Vida de Menina. Provavelmente a autora vai falar sobre a vida dela na infância. Exatamente! O livro consiste na reunião de diversos diários que Helena Morley escreveu durante 3 anos da vida dela. 1893, 1894 e 1895. Enquanto ela tinha 13, 14 e 15 anos. É importante você notar a região geográfica em que ela se encontra. Diamantina, finalzinho do século XIX. Bom, Diamantina, diamantes. O que a gente lembra de diamantes? Bom, Minas Gerais, exploração de diamantes durante os séculos 17 e 18. Mas a gente está falando de fim do século 19. A decadência da exploração de diamantes em Diamantina. Ou seja, a cidade já não tem mais o auge que teve, já não tem mais a importância econômica que teve. Então, Helena Morley vai tratar sobre isso. É claro, com uma visão de uma criança. Bom, 1890, o que aconteceu um pouquinho antes? Proclamação da República. Então a gente vai estar tendo o início da República aqui no Brasil, que foi proclamado em 1889. Vai estar vendo as repercussões políticas, econômicas dessa proclamação da República no Brasil. Um pouquinho antes, no finzinho do período da monarquia, 1888. Abolição da escravidão pela Princesa Isabel. A Helena Morley também vai tratar sobre esse assunto no livro dela, falando como está a vida desses negros, qual a relação deles na sociedade, desses ex-escravos. Mas espera lá, o livro foi escrito enquanto ela tinha 15 anos. Mas com quantos anos ela publicou esse livro? Bom, Helena Morley publicou o livro em 1942, quando ela já era uma senhora avó. Mas por que ela publicou esse livro? Porque ela gostaria de mostrar às netas dela como era o dia a dia, como que era uma vida pacata em Diamantina. E até surgiu uma dúvida se este realmente foi um livro escrito por uma criança. Porque em algumas passagens realmente você se pergunta, caramba, uma menina de 15 anos que vivia no interior, ela tem a capacidade de fazer uma reflexão desse porte? Porém, aqui nesse livro que eu tenho, nessa versão que eu peguei na biblioteca, da Companhia das Letras, eles colocaram aqui na aba uma declaração do próprio Guimarães Rosa, falando sobre a suspeita de que a Helena Morley teria escrito quando adulta o livro. E o Guimarães Rosa respondeu que não conhecia em nenhuma outra literatura mais pujante exemplo de tão literal reconstrução da infância. Aliado ao espírito infantil de uma criança que está passando da infância para a adolescência, 13, 14, 15 anos, uma fase de mudanças, etc, etc, ela vai ter muito senso crítico. Isso pode ser explicado muito pela sua criação. Você vai ter essa coisa da transformação, da formação da Helena Morley saindo de criança, se enxergando como uma mulher, como parte da sociedade, essa entrada na adolescência, e eu gostaria de fazer um paralelo até com essa formação do Brasil ali naquele momento. Então, eu acredito que a FUVEST ela não colocou esse livro à toa. Então ela não vai pedir questões específicas sobre o enredo, até porque são diários, são dias pacatos e tal, algumas coisas não têm muita importância. Ela vai pedir mais comparações, mais umas coisas assim, não tão específicas, mas o que você pode tirar disso? Eu achei que a gente pode fazer um paralelo aí com a formação do Brasil. Então, Helena Morley, enquanto se forma como pessoa e reconhece os problemas de sua realidade, então talvez o Brasil, reconhecendo os problemas que tem,
pode se tornar um país melhor. Então acho que a gente pode traçar um paralelo sobre isso, sobre a situação em que ele se encontrava ali, do patriarcalismo, da religiosidade na sociedade. Então, ficam todas essas questões assim que eu acho que vale a pena vocês tentarem associar com o livro. A FUVEST ela não colocou esse livro à toa, ela vai explorar esses pontos de debate. Vamos falar da obra. Como eu comentei, um livro escrito entre 1893 e 1895, e vai ser um retrato do dia a dia. Então você pode se considerar como uma crônica de costumes. Então ela está sempre registrando aspectos da sociedade diamantinense ali, da sociedade mineira, de mineração, que ela capta. E vão ter, como eu comentei, alguns debates psicológicos. Ela vai exercer muito a função de senso crítico em cima dessa sociedade e em cima dela mesma, de sua própria formação religiosa, sua formação moral, sua formação familiar, a da sua mãe, a do seu pai. Ela vai estar sempre se questionando. E você percebe que muitas vezes é no diário que ela está depositando os seus questionamentos, que ela não tem muito espaço para fazer esses questionamentos fora do diário. Então o diário acaba se tornando alguém em quem ela pode confiar para desabafar. Vamos falar agora sobre o núcleo familiar da Helena, então. Ela tem um pai chamado Alexandre, que trabalha nas minas, só que como eu comentei, as minas já estão decadentes, então ele já não encontra mais muita coisa, de vez em quando um diamante, de vez em quando outro. A mãe, Carolina, que é filha de uma senhora rica, que é a avó dela. A avó dela tem uma chácara, então a avó dela é muito rica, e tem muitas pessoas que querem a ajuda da avó dela, e a avó dela ajuda, então muita gente deve favor, então ela é uma mulher muito conhecida. Ela tem diversas tias que são irmãs da Carolina, e a Carolina é uma mulher muito trabalhadora, dedica a vida em função do marido. E a Helena Morley, já começando os questionamentos, vai se questionar exatamente sobre isso. Ela fala que de todas as mulheres que ela conhece da família, a mãe dela é aquela que se dedica mais pro marido, que não consegue viver longe do marido, que não consegue passar algum tempo distante. Então aí questionando a posição da mulher nessa sociedade. E ela fala que ela vem muito dessa coisa de trabalhar mais para ajudar a mãe dela a trabalhar menos. Então ela já toma essa posição, apesar de ter um irmão mais velho, uma irmã mais nova e um irmão mais novo. Renato, o irmão mais velho, ela, Luizinha, a irmã dela, e o João Antônio, que é o menininho mais novo. Então ela vai estar meio que liderando os irmãos nessa coisa de organizar a casa e tal. Mas você pode perceber que a família ela é muito tem esse espírito de trabalho. E ela fala que esse espírito de trabalho vem muito do pai. O pai dela, Alexandre, ele é de origem inglesa. Ele vem de uma família inglesa. E a gente tem que lembrar o quê? Que os ingleses têm uma religião protestante, pelo menos a maioria deles. Então será que não fica um questionamento aí, uma associação que a prova da FUVEST pode tentar fazer? Ética protestante, espírito do capitalismo, Max Weber, sociologia, trabalho, tal, não sei o que. Fica aí o questionamento pra vocês. Por quê? Ela fala que o pai dela comenta durante o livro que na Inglaterra não existiam os negros pra você mandar os trabalhos, então o trabalho era uma coisa valorizada. O trabalho era uma coisa que você poderia trabalhar e você poderia enriquecer, tá vendo? Esse espírito burguês, essa coisa de ascensão social pelo seu próprio mérito, pelo seu trabalho. Ela vê o trabalho como uma coisa digna, enquanto a sociedade em que ela vive, de moral cristã, com a escravidão, acaba achando que o trabalho não é uma coisa honrosa, não é uma coisa digna, e é sempre trabalho dos negros, é sempre trabalho de outros, sabe? Como eu comentei, a avó da Helena vai ser muito rica, e ela vai ter uma chácara grande, com uma horta e tal, e a Helena e os irmãos e os primos, vai ter bastante gente, é uma família grande, vão estar sempre lá e ela vai estar sempre comentando como a avó dela sempre preferia ela em favor das outras crianças. Então ela achava até injusto, porque a avó dela, por gostar muito dela, e a avó dela era meio que descaradamente mostrava que ela gostava mais da Helena, acabava prejudicando ela, porque ela se preocupava tanto que ela não deixava a Helena fazer algumas coisas. E a Helena ficava desapontada, não posso ir no baile porque minha avó não deixou, porque ela se preocupa que no baile pode acontecer isso. E ela ficava tipo nervosa porque, putz, eu queria ir. E ao mesmo tempo, a outra tia dela, que era irmã do pai, do outro lado da família, a tia Mad, ela era muito importante nessa proteção também, sempre incentivando ela a escrever, sempre incentivando ela a estudar para ela mudar de vida. A tia, que tem origem inglesa também, então a tia e a avó, ela comenta no prefácio, na introdução, que foram dois grandes símbolos para ela de trabalho, de produção, de incentivar ela a estudar e melhorar, que ela sempre lia o diário dela para a avó, e a avó sempre comentava sobre alguma coisa e tal. E essa coisa de escrever um diário vem muito da ideia do pai dela. O pai dela sempre falava pra ela fazer anotações, primeiro, porque ela não iria fofocar, ela não ia sentir necessidade de ficar conversando com as outras pessoas, não, ela ia escrever no diário, e isso também ia ajudar ela a desenvolver a escrita.
Isso também na escola, o professor de português, o seu Sebastião, se eu não me engano, ele incentivava todo dia as meninas a escreverem uma redação, uma carta, um texto, para entregar para ele. Então, o diário ele vem muito disso, dessas escritas diárias que ela fazia, né, diárias, pá, acho que você pegou. E a gente vai perceber muito também a desigualdade social dentro da família, porque enquanto o Alexandre, que é o pai da Helena, ele vai estar sempre trabalhando e tal, mas ele nunca vai conseguir ter aquela, tipo, achei diamante, sabe? Tipo, nossa, enriqueceu. Não, enquanto isso os outros irmãos, outros tios dele, parentes, já conseguiram enriquecer porque eles encontraram um veio de ouro lá e um diamante, e aí eles enriqueceram mais. Então ela fala que a família dela estava sempre na necessidade de trabalhar cada vez mais pra poder viver bem. Não que eles passassem necessidades, até porque, tipo, a Helena trabalhava, os irmãos dela sempre estavam vendendo peixe, vendendo alguma coisa, e elas tinham uma horta, então não passavam necessidade. E a avó dela, a mãe da Carolina, tava sempre ajudando, porque ela gostava muito da Helena, e talvez ela gostasse tanto da Helena por ver as dificuldades que eles passavam. Ela via como a Helena nunca tinha os melhores vestidos, nunca tinha os melhores brinquedos, nunca podia fazer nada, então ela dedicava muita atenção pra Helena. Outra característica muito importante para a avó, que eu falei de como ela ser muito rica, vir com essa coisa do apadrinhamento. Então muitos negros forros que viviam na cidade e que eram ex-escravos da própria avó dela, continuavam vivendo na fazenda e a avó ajudava, a avó emprestava dinheiro, a avó deixava viver lá, deixava os quartos, a comida, e eles ajudavam tal. Então, outra característica da sociedade brasileira é esse apadrinhamento, essa sociedade de favores pessoais, personalistas, né? Que aí é outra característica que a gente pode explorar, que talvez possa cair na prova. Outra característica que eu comentei é a própria subordinação dos negros. Então, você aboliu a escravidão em 1888, mas eles não têm qualquer perspectiva de vida, eles não têm qualquer assistência social, eles continuam marginalizados na sociedade, muitos deles continuam querendo viver nas fazendas, trabalhando de graça para ter comida e casa, porque se eles fossem mudar de cidade, serem livres, qual que era a perspectiva de futuro que eles teriam? Eles iam morrer de fome. Então ela vai tratar sobre essa questão da subordinação dos negros, de adotar os negrinhos para viver junto da família. Então ela fala que ela criava muitas crianças. A gente pode fazer ainda a analogia da relação com a natureza que ela vai ter, então sempre com as frutas, sempre com o campo. Então sempre descreve com muita alegria, muita felicidade essa vida no campo. Além disso, dentro dessa sociedade em que ela vive, em Diamantina, tem muita proximidade com a igreja. Então ela vai falar que ela fez catequese, primeira comunhão, estava sempre junto com o bispo, porque ela era coroinha, e a avó dela sempre incentivando. Então é uma sociedade que gira em torno da igreja católica ali. Então vamos falar especificamente sobre o psicológico da Helena agora. Então ela vai ter diversos conflitos morais. Então sempre na mente com o pecado cristão, então a gula, porque ela sempre estava querendo comer demais, sabe? E por gosto, assim, não, muitas vezes não por necessidade, mas por gosto. Outra coisa é o riso dela. Ela e a irmã, elas não conseguiam se segurar, elas estavam sempre rindo. Se acontecia alguma coisa engraçada assim na mesa, todo mundo com aquela finesse assim de não poder rir das visitas. E ela, a irmã, carcando o bico, assim, não quer nem saber. Ela levou vários pitos do pai e tal, e ela falava que ela não conseguia controlar. Além disso, a preguiça e a vadiagem. Então ela se sentia às vezes muito preguiçosa. As pessoas falavam que ela era inteligente, mas ela era muito vadia. Ela tinha as responsabilidades da cabeça dela que ela criava, por exemplo, ajudar a mãe, mas a questão de se dedicar aos estudos, ela falava, olha, muitas vezes eu não consigo me dedicar aos estudos por causa disso, porque eu tenho que ajudar em casa. Então, ela tinha esses conflitos, né? Mas ao mesmo tempo ela reconhecia que ela era muito preguiçosa. Tem essa questão do trabalho doméstico e dos estudos que vão entrar muitas vezes em conflito. Aí a gente pode acabar entrando na questão da sociedade patriarcal, em que a mulher tem que estar se dividindo entre seguir uma carreira e trabalhar. Então a gente está no fim do século XIX, a mulher não pode votar ainda, a mulher não pode sair de casa, ela tem que estar submetida ao pai e o marido. E outra questão importante é a relação dela com a irmã Luizinha. Muitas vezes ela tinha uma relação um pouco conflituosa dentro da cabeça dela com a irmã, porque a Luizinha ela era muito quieta, muito caseira, uma menina de casa que obedecia e tal. Enquanto isso ela não, ela era espevitada, queria sair. E mesmo assim a avó dela gostava mais dela, que era essa bagunceira, digamos assim. Enquanto a irmã dela, que era certinha e tal, não recebia tanto as glórias, digamos assim. E ela às vezes se aproveitava um pouco dessa inocência da irmã. Então ela também vai sempre estar se questionando sobre
a beleza dela, né? Então no momento em que ela tá passando da infância pra adolescência, essa questão de aparência, ela tinha muitas sardas, e aí as pessoas ficavam brincando com a cara dela, as outras meninas da escola, e ela estudava numa escola que era reservada para mulheres, para formação de professoras, a escola normal. E outra questão que ela vai estar sempre escrevendo no diário são as perspectivas de futuro. Então, ela vai se casar, ela vai ter um marido, ela vai trabalhar, ela vai ser professora, o que ela vai fazer da vida. Vou me casar com um cara rico e nunca mais vou precisar trabalhar, entendeu? Então ela trata um pouco sobre essas coisas, essa relação presente-futuro, presente-passado da vida dela. Fazer uma análise rápida então sobre a estrutura textual. Por se supor que ela escreveu quando ela tinha 13, 14, 15 anos, ela vai usar uma linguagem fluida. Uma linguagem simples, uma linguagem direta, uma linguagem que muitas vezes parece realmente uma transcrição do oral. Então tem alguns erros de português, tem algumas palavras próprias de regionalismos, né? Então na região mineira que eles falavam assim, que são questões específicas das minas de diamante e tal. Então muitas vezes ela vai transcrever direto, e a própria autora falou depois que ela fez muito poucas modificações no texto original. Todos os excertos, né, então alguns vão ser maiores do que outros, alguns é praticamente uma página, assim, isso aqui já é um dia, isso aqui é outro, e vai ser sempre escrito em primeira pessoa. E a gente tem que lembrar que é um escrito que foi escrito, um diário que foi escrito, sem a intenção de ser lido por outra pessoa. Então ela não tinha a intenção de transformar aquilo em um livro, era uma coisa pessoal, era um confidente. Vai estar linkado aqui embaixo um filme do Minha Vida de Menina, Helena Morley. Aproveite também, se você não conseguir ler o livro. Deixe o seu gostei e seus comentários com críticas, sugestões, dúvidas. E não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e curtir a pagininha lá do Face. Vamos aproveitar esse fim de ano para estudar bastante para a FUVEST.